Não, a gente não tá em Grécia, tô maluco. Com vocês eu tô falando sobre formação dos estados modernos, isso daí, né? A gente vai terminar a formação dos estados modernos hoje. A matéria de vocês eu acho muito engraçada, né? Não sei se vocês já repararam, mas a gente tá falando praticamente a mesma coisa desde o começo do ano, né? A gente fala de Idade Média, final de Idade Média, e formação da Europa moderna. Ela fica indo e voltando ali, às vezes sai da Europa, né? Vai lá para América, vai para África, vai para algum lugar para estudar um pouco de história geral, né? Para sair da história europeia. Mas em geral a gente fica nesse bate-volta, né? Das mesmas coisas ali, né? Falando sobre como é que se deu a formação dos reinos absolutistas, como é que se deu o fim dos reinos da estrutura feudal e tudo mais. A gente vai terminar a unidade de hoje sobre isso, tá? Sobre estados modernos, se tudo der certo. Deixa eu ver aqui. Mudança na estrutura a gente chegou a ver. Chegamos a falar sobre isso daqui. Consolidação do Estado. Falamos sobre isso aqui. Vimos aqui a carinha do Rei Sol. Deixa eu ver aqui. Novas instituições modernas. Falamos sobre isso aqui. Exército permanente. Os exércitos mercenários. Aqui, ó. Crise do catolicismo. Vamos começar por aqui, que eu acho que pode ser interessante, tá? Daqui, na verdade, foi daqui que a gente parou. Bom, a gente chegou a ver já todo o negócio, tudo que veio até aqui, né? Falamos ali sobre as novas estruturas que vão começar a entrar na Europa, né? A formação de um exército nacional, a formação de um ideal nacional, né? O reino agora ligado à imagem do rei, não literalmente a imagem do rei, né? Não mais as senhoras feudais, a centralização de poder, toda aquela coisa. E vamos falar aqui sobre a crise do catolicismo que vai acometer a sociedade europeia durante a formação dos estados modernos, tá? A gente vai ver que isso vai fazer bastante influência, tá? A gente falou sobre a reforma protestante já no último bimestre e a reforma ela tem uma grande influência em como é que se comportam os estados modernos em relação à religião, tá? Existem alguns autores que vão falar ali durante a reforma protestante sobre o que eles chamam de fim da unidade cristã, né? Na Europa, o que gera uma série de complicações políticas ali a respeito da religião, porque existe agora uma ideia de que a religião pode estar atrelada ao Estado, não é uma religião única, mas uma religião que está atrelada ali ao Estado, tá? E isso vai afetar também até os países que permanecerem católicos de alguma maneira. Então vamos lá. A crise sofrida pela Igreja Católica no século XVI, vou só aceitar aqui mais alguém, tinha que ter como eleger algum de vocês como administrador, que aí ficava aqui só aceitando aluno para mim, era muito mais prático. A crise pela Igreja Católica sofrida no século XVI, posteriormente chamada de reforma religiosa, foi mais um dos eventos importantes do período, como vimos no caderno anterior. Esse processo que dividiu os fiéis da Igreja. Oi, deixa eu ver aqui. Fica tranquilo, Yara, sem problema. Dividiu os fiéis da Igreja em católicos e protestantes ocorreu por várias razões. Entre elas, podemos citar a venda de indulgências e a simonia, compra e venda de situações de ordem espiritual e religiosa. Tá, vamos explicar isso aqui bonitinho, né? O que é a venda de indulgência, o que é a venda de simonia, para que vocês não fiquem confusos, tá? O que é venda de simonia, o que é simonia, tá? Na verdade, a venda de indulgências é uma espécie de simonia, tá? Então, dá para explicar só o que é simonia. O que é a simonia? Simonia é quando o clérigo ele cobra para exercer algum sacramento, para exercer alguma oração, para fazer alguma coisa pelo fiel. Então pense aí, ô Yara, você que chegou agora. Pense que você estava lá, doente, enfermo ali em pleno século XV, século XVI, com as suas costas matando você porque você estava trabalhando muito na construção, e aí você está muito doente, tudo mais, cheio de dores, não consegue trabalhar, está faltando dinheiro, você está morrendo de fome, você vai até um padre e pede a esse padre que ele faça uma oração para você, que ele lhe dê uma bênção para que você possa se sentir, ser curada, né, pela ordem de Deus, para que Deus lhe cure de suas enfermidades. Aí, aquele padre, muito malandro, diz: olha só, não, eu até posso te dar uma bênção, só que, infelizmente, tá meio caro, sabe, assim, sabe como é que é, né? Inflação,
a vida tá cara, né? Eu tô precisando também, não sei o que, não sei o que lá. Então a gente faz o seguinte: você vai me vender, você vai me comprar essa bênção, você vai levar essa bênção se você fizer uma doação para a igreja, né? Se você fizer uma doação ali de dinheiro para mim, tá? Ou de alguma outra coisa, né? De algum bem material, de algum serviço. Isso é simonia, tá? É a venda de é, coisas de ordem religiosa, tá? E a venda de indulgências nada mais é do que isso, né? A indulgência na Igreja Católica, ela é emitida pelo Papa ou por um bispo e ela serve para comutar, né? Para apagar penas que os pecados geram. Então, a pessoa vivia a vida toda ali pecando, não sei o que e tal, e se confessando, tá? E aí tinha medo de quando morrer ir para o purgatório ao invés de ir direto para o céu. Então ela precisava de uma indulgência, né? De alguma coisa que comutasse ali a pena dela no purgatório. E começaram a vender isso daqui, né? Principalmente em ordem ali de doações para a construção é, Caraca, esqueci o nome, da Praça de São Pedro, né? Então a pessoa ia lá, fazia uma doação, ganhava uma indulgência, ou seja, isso na verdade era uma forma velada de comprar as indulgências e de vender as indulgências, né? Uma forma de simonia, tá? E isso obviamente vai gerar um escândalo muito grande entre os fiéis católicos e vai ser uma das razões da Reforma Protestante. Isso daí é bastante criticado pelo Lutero nos seus textos pré-reforma, tá? E nos seus textos da reforma mesmo, né? Nas 95 teses, tá tudo lá criticando bastante. Não sei o que está acontecendo, que eu estou riscando tudo errado aqui, né? Mas enfim, isso daí que é simonia e venda de indulgências, tá? Só para vocês saberem, para ninguém ficar perdido aqui sobre o que está dizendo no texto. A violação dos votos sacerdotais, e aqui os votos sacerdotais, eles são, na verdade, essa violação aqui especificamente era a violação do celibato, tá? O que é o celibato? É aquela lei da Igreja Católica que o padre ele não pode casar, ele deve ser solteiro para sempre, ele tem que ser celibatário, tá? Ele não pode fazer sexo, basicamente isso. E nessa época, isso era bastante desrespeitado pelo clero, tá? Existiam muitos e muitos padres que tinham ali relacionamentos com mulheres das aldeias, às vezes até com mulheres casadas e tudo mais, isso daí acabava gerando também um escândalo muito grande, as pessoas iam pouco a pouco perdendo ali a fé do que aqueles caras falavam, na verdade, ou pelo menos de que aqueles caras estavam de acordo com a verdade que eles falavam. Por isso que isso também vai ajudar na reforma protestante. E os abusos de poder, né? Obviamente, havia muitos ali abusos de poder na esfera religiosa, tá? Não era incomum também. Na esfera econômica, a cobrança de altos impostos pelo clero foram motivo suficiente para para estados emergentes romperem com as obrigações fiscais e, consequentemente, reivindicarem domínios de territórios eclesiásticos, tá? Ou seja, além de tudo, a igreja ela possuía muitas terras, não é? Isso daí historicamente a gente vai vendo ao longo da história da Igreja Católica, conforme ela vai crescendo e conforme os reinos católicos vão surgindo, ela vai ganhando terras de reis, né? Eles vão dando para ela, então ela possui muitas terras em vários territórios da Europa, e era ela, obviamente, a responsável pela cobrança dos impostos nessas terras. Isso também vai desagradar, porque ela cobra impostos relativamente altos para um órgão que não está protegendo efetivamente aquele território. Então vamos lá, vamos pensar que você é um nobre aqui na Inglaterra, né? Na Inglaterra isso vai acontecer bastante claramente. Tá aqui a Inglaterra, bonitinho e tal. Você é um nobre, e aqui tá você, essa daqui é. Calma. Eita. Essa daqui é a tua área na Inglaterra. E aqui do lado tem um pequeno pedaço de terra que é da Igreja Católica. O que acontece? A igreja cobrava os impostos por aquele pequeno pedaço de terra ali, esse daqui, mas ela não tinha exército próprio. Então ela não protegia isso daqui. Quem é que tinha que proteger? Os nobres que estavam em volta, porque senão isso aqui era um lugar de fácil acesso aqui para algum povo inimigo entrar na Inglaterra, tá? Então os nobres tinham que proteger. Ou seja, ela ganhava os lucros disso daqui, cobrava os impostos e o nobre daqui. É quem tinha que arcar com isso daqui de fato, com esse território. Isso vai gerar uma série de complicações. Além disso, ela também cobrava impostos dos próprios nobres, né? Não eram impostos propriamente ditos, porque ela não podia impô-los, mas era o dízimo, né? Cobrava dízimos ali
de todos os nobres e tudo mais, e participação. Acabava tendo participação econômica aqui na vida dele, tá? Isso, obviamente, vai desagradar bastante a nobreza, tanto que lá na reforma a gente vai ver que os principais apoiadores da reforma, os principais apoiadores do Lutero, num primeiro momento, vai estar lá o Lutero fazendo a reforma, e os principais apoiadores dele vão ser os caras chamados príncipes alemães, tá? Inclusive, é muito provável que por isso que a reforma deu tão certo, porque ela recebeu o apoio da nobreza da Alemanha, tá? Ela não foi um movimento esquecido ali ou puramente popular. Príncipes alemães, beleza? Isso provavelmente fez bastante para que ela desse certo com o Lutero, tá? Esses caras aqui eles vão apoiar isso justamente porque o que eles percebem, que se eles romperem ali com a doutrina da Igreja Católica, eles também vão poder romper ao mesmo tempo com a ligação que ela tem com os estados alemães, com os reinos alemães, e assim rompendo com isso, eles podem romper com a economia. Cadê? Não sei se tem economia aqui. Com a economia que eles têm junto com a Igreja Católica, né? Com essa coisa de ter que pagar impostos para eles, de ter que pagar dízimo e tudo mais. Vale lembrar que na região da Alemanha, essa situação de cobrança de grandes quantidades de dinheiro, isso foi particularmente bizarro, tá? Por quê? A época da reforma, ela bate com a época da construção da Praça de São Pedro, tá? Que é lá onde, quando a gente vê lá o Papa falando hoje em dia, deixa eu colocar aqui, as pessoas na missa, sei lá, né, quando ele vai dar a bênção lá no Natal, a Ute et Orbis, né, que ele vai lá e fala com todo mundo, né, da janelinha dele lá do apartamento Vaticano. A gente vê ele sempre na Praça de São Pedro, tá? Que é esse monumento aqui, bastante grande, bastante bonito. Cadê? Por que não abre? Mas extraordinariamente caro de ser feito, tá? Isso daqui. De onde é que saía a maior parte do dinheiro para a construção disso aqui? Isso aqui levou, sei lá, um século para ser construído, talvez um pouco mais, tá? De onde é que saía principalmente o dinheiro para a construção disso aqui na época da Reforma Protestante? Da região da Alemanha, tá? Era lá onde mais era cobrado, lá onde os bispos eles mais impunham realmente aos fiéis toda essa questão de venda de indulgências e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia disso aqui, só de estátua, tá vendo? Cada coisinha disso daqui, ó, cada pontinho que tem aqui em cima, é uma estátua de um santo. E se eu não lembro agora se ela tem tamanho real, ou seja, se ela é de 1 para 1, né? Por exemplo, uma pessoa de 1,70 m, a estátua é 1,70 m, mas eu acho que não. Acho que ela é maior do que isso. É tipo aquelas estátuas renascentistas mesmo que você tem lá, Davi, ou a Pietà, que são os negócios gigantescos e tal. Realmente para que elas consigam ser visíveis mesmo do chão. E só aqui tem mais de 100 estátuas, tá? Mais de 100 estátuas. Fora toda a construção arquitetônica, só de estátua aqui feita não tem mais de 100. Isso daqui é caríssimo para fazer. Ou seja, foi uma fortuna construir isso daqui e a Alemanha acabou pagando muito dos custos, tá? Que vai ser uma das razões ali para os nobres alemães eles terem interesse em se afastar da Igreja Católica. E posteriormente também os ingleses, os suíços e tudo mais. A Igreja Católica, no fim da Idade Média, deu início a um processo de reforma interna, porém, com a Reforma Protestante, encabeçada por Martinho Lutero, na primeira metade do século XVI, o medo de perder fiéis levou a Igreja a convocar um concílio, reunião de bispos, na cidade de Trento, chamado Concílio de Trento, tá? Todo concílio da Igreja, ele recebe o nome da cidade onde ele está, tá? Então, o concílio foi realizado em Trento, na Itália, então, Concílio de Trento. Ele aconteceu entre 1545 e 1563. Não é direto, tá? Não é que eles ficaram lá trancados 7, 8 anos ali direto discutindo, tá? Óbvio, vai acontecendo reuniões, as pessoas saem, as pessoas voltam, vai assim. Na ocasião, a fé católica foi reafirmada, assim como a supremacia do Papa e da hierarquia eclesiástica. A Igreja manteve os 7 sacramentos e o culto aos santos e à Virgem, confirmando que as crenças eram baseadas nas Sagradas Escrituras. A venda de indulgências foi eliminada. A venda de indulgências ela já não era permitida, tá? Já era um abuso ali. Mas foi reafirmado que ela não era
ela não era permitida e começou a se cobrar de que não fizesse, cobrar de verdade que não fizesse aquilo. E novas congregações, como a Companhia de Jesus, foram criadas. O Tribunal de Santo Ofício, também chamado de Inquisição, foi reativado. Isso é importante, tá? O Tribunal de Santo Ofício existia desde o século XIII, tá? Podendo processar e condenar acusados de heresia. Por meio de tortura, as pessoas julgadas por esse tribunal eram interrogadas e, se fossem consideradas culpadas, eram executadas. Outra forma de controle das heresias era a Congregação do Índice, responsável pela censura de trabalhos impressos e pela proibição de obras, tá? As diferenças religiosas entre católicos e protestantes provocaram diversas guerras entre reinos da Europa. Um dos confrontos internacionais mais importantes desse contexto foi a Guerra dos 30 Anos, que ocorreu entre 1618 e 1648. 30 anos realmente. São 30 anos realmente, porque tem algumas guerras que têm esses nomes assim e não tem essa idade de verdade. Por exemplo, a Guerra dos 100 Anos não tem exatamente 100 anos. Além disso, na França, as autoridades católicas entraram em confronto com os huguenotes, os protestantes calvinistas. Esse conflito durou até a assinatura do Edito de Nantes, no ano de 1598, em que a tolerância religiosa foi estabelecida. Tá? Isso tudo aqui a gente já viu mais ou menos ali quando a gente falou de reforma protestante. Tá? Isso aqui é uma coisa importante, é a questão da tolerância religiosa. Isso vai começar a ser trabalhado e defendido como um valor pela Igreja Católica depois, né, nos princípios ali da liberdade religiosa, tá? Mas só bem depois isso aqui vai entrar como prática da chamada doutrina social. Religiosa. Tá? Só bem depois isso aqui vai entrar de fato como uma chamada doutrina social da igreja, mas vai começar a surgir aqui essa ideia. Caderno anterior estudamos os movimentos religiosos da Reforma Protestante, portanto faremos uma retomada simples dos três principais protestantes. Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII, né? O Henrique VIII, ele na verdade é menos importante do que o seu então primaz ali da Inglaterra, o arcebispo de York, tá? Que foi mais importante para a Reforma Protestante do que ele em si. Mas enfim. Martinho Lutero, né, o pai da Reforma Protestante, o cara que fez primeiro. O João Calvino, que vai discordar aqui do Lutero em várias coisas, vai criar a chamada teologia da predestinação. E Henrique VIII, com a sua reforma anglicana e a sua teologia da prosperidade ali, né? Todos eles ali. Bom, vamos direto. Não vou parar para reler eles não, porque a gente estudou reforma protestante não tem tanto tempo. Então eu imagino que vocês lembrem quem são essas figuras, né? Só pausa para ver aqui a cara do Henrique VIII. Olha só, que gordinho, mas afetuoso, né? Só dá vontade de apertar? Dá vontade de apertar. Monarquia, não é Covid não, galera. É só, sei lá, talvez seja, não sei se é Covid, espero que não. Monarquias europeias no século XVI. Aí finalmente, já chegamos aqui, vamos ver como é que as monarquias europeias vão se desenvolver para os estados modernos, né, para os estados absolutistas. A Espanha foi uma monarquia com grande poder no mundo moderno e seu sucesso se deve a dois fatores importantes. A dinastia dos Habsburgos, tá? A dinastia vai tocar aqui no Brasil, tá? A gente vai ter parentesco aqui da família imperial com os Habsburgo. Se beneficiou mais do que qualquer outra família real europeia com os pactos de casamento real, aumentando o território e sua influência. E a conquista do Novo Mundo, que proporcionou o enriquecimento à coroa espanhola por meio de exploração de ouro e prata. No final do século XV, em 1469, com o casamento de Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela, houve a união dos dois reinos mais importantes do período, o que Aragão e Castela, tá? E proporcionou a base da unidade política da Espanha. No entanto, o poder da monarquia não foi reconhecido da mesma maneira em todas as regiões do reino, de modo que Isabel e Fernando colocaram em prática um programa de reorganização econômica e política para fortalecer sua autoridade, sem conseguir, no entanto, a fusão administrativa entre Aragão e Castela. Tá? Ou seja, eles vão se casar para fundir os reinos de Aragão e Castela no reino da Espanha, porém vai ter alguns problemas ali administrativos, algumas regiões não vão querer aceitar isso, algumas regiões vão continuar, sei lá, vão achar que eles são traidores, na verdade, tudo mais, e eles vão ter que começar a cuidar desses pequenos pontos ali de conflito antes de conseguir uma verdadeira unidade política. É por isso que Portugal consegue essa unidade política antes, tá? Porque eles conseguem
uma unificação, entre aspas, ali, do reino mais rápida. Os reis católicos não conseguiram estabelecer uma moeda única, um sistema tributário e legal comum em seus reinos. Porque se eram dois reinos, né? Se a gente tinha Aragão e se a gente tinha Castela, isso quer dizer que aqui havia, antes do casamento, né? Uma moeda, com o Didi aqui na frente, né? Renato Aragão, e outra aqui. E aqui havia outra moeda, sei lá, com um castelinho na frente, já que era Castela, né? Então, quando eles fundem esses dois reinos aqui, quando eles somam isso daqui, é difícil para eles estabelecerem, para todo o novo reino, uma moeda comum. Afinal de contas, como você colocaria na mesma moeda o Castelinho e o Didi, né? É difícil. Então, vai ser difícil para eles fazerem isso daqui, e vai ser difícil para eles conseguirem estabelecer um sistema tributário único, tá? Ou seja, um sistema de imposto que respeitasse ali a tradição dos dois reinos, tá? Sem interferir um em outro. E fazendo ali com todo mundo comum. Isso vai ser uma dificuldade. A maior parte da população espanhola estava concentrada em Castela e era a terra de uma aristocracia com grandes posses. Em cultivo de cereais foi progressivamente substituído, o cultivo de cereais foi progressivamente substituído pela criação de ovelhas. Ovelha é um bicho muito bom para se criar nessa época, tá? Porque dá carne, dá leite e dá lã. Essa produção ligou as cidades castelhanas à indústria têxtil de Flanders, tá? No Reino de Aragão. A aristocracia local ainda exercia seus poderes feudais sobre o campo estéril em que a servidão sobrevivia. A servidão aqui, lembrem dos pactos servis, tá? A pessoa ia lá e pegava um pedaço de terra emprestada, aquilo ali tudo, tá? A atividade econômica da região dependia do comércio do Mediterrâneo e da cidade de Barcelona. Era o principal centro mercantil onde residiam os grupos comerciais mais ricos da região. Vendo só, Barcelona ali, sempre importante para a história espanhola, tá? Desde antes da Liga Europeia. No caso da França, o Estado moderno se formou de maneira diferente. A monarquia não teve problemas em unir reinos com tradições políticas e culturais opostas. Além disso, como não dispunha de renda de um império colonial, realizou a centralização fiscal e administrativa do reino, que forçou a concentração de seu poder. Durante os séculos XIII e XIV, a monarquia dos capetos se estendeu lentamente sua soberania do centro da França até Flanders, tá? E o Mediterrâneo. Em meados do século XIV, a dinastia dos Capetos foi extinta e a Inglaterra reivindicou o trono da França. No entanto, como a maioria da nobreza francesa se opunha à ideia de ter um rei inglês, ela passou a apoiar Philippe de Valois, ou Philippe de Valois. Tá? A luta para impor a dinastia dos Valois, de origem francesa, e expulsar o exército inglês durou mais de 100 anos. E aí, Guerra dos 100 anos, tá? Mas dura mais de 100 anos, não dura 100 anos, dura cento e pouquinho. Esse conflito é chamado de Guerra dos 100 anos. Essa guerra fez com que a França formasse uma das principais bases de um Estado moderno, o Exército Permanente. Vai ser nessa guerra aqui que vai vir um personagem histórico bastante importante, bastante curioso e muito famoso até hoje, que é a nossa querida Joana d'Arc. Tá? Joana d'Arc foi queimada na fogueira como herege por um bispo inglês e depois revista a história dela e canonizada como santa pela França. Olha só que doideira, né? Uma pessoa, uma santa queimada na fogueira pela Inquisição. Exatamente. Joana d'Arc foi camponesa francesa e tudo mais, teve o exército francês durante a Guerra dos 100 Anos, blá. Se vocês quiserem dar uma lida aqui é interessante, mas a história de Joana d'Arc é tão legal, cara. Ela é um personagem que a gente costuma chamar na história de personagem semi-lendário, né? São personagens que, assim, que a gente sabe que existiram, que existem muita chances de ter existido de verdade, né? Não ser inventado a cabeça de alguém. Mas eles têm feitos tão incríveis, assim, que parecem que eles são de historinha, sabe? De quadrinho, sei lá. Joana d'Arc, por exemplo, ela vai ser uma filha de camponeses que, se, de acordo com ela própria, né, com a sua própria história, se
ver chamada por Deus, né? Chamada mesmo, né? Teria ouvido a voz de Deus falando com ela que era necessário que ela lutasse pela França, que ela libertasse a França ali, e aí teria conseguido entrar no exército francês vestida de homem, porque a mulher não podia lutar naquela época, e aí não só entrar no exército francês, como liderar o exército francês em batalhas decisivas ali na Guerra dos 100 Anos, né? Então, realmente interessante. Na Inglaterra, durante o século XIV, a nobreza reunida do parlamento enfrentou a monarquia, e como consequência, a centralização da administração e da autoridade real ocorreram antes dos que nos outros reinos europeus, formando um estado absoluto, tá? No século XV, a Inglaterra já tinha uma nobreza unificada, ainda que menos numerosa que a de outros países do continente, cuja fidelidade à monarquia foi assegurada por conta da Guerra dos 100 Anos. Isso é uma coisa importante. A Inglaterra ela vai ficar muito poderosa mais para frente, mas por enquanto ela é um caso muito interessante, porque aqui está a Inglaterra e aqui está a Europa, tá? Daqui é a Europa, entre aspas. A Inglaterra ela é uma ilhazinha, não toca, né? Essa aqui não toca, mas ela é uma ilhazinha, tá? Ela é um negócio meio complicado aqui de fazer frente com o poder europeu, justamente porque ela é muito pequena. Então, a sua nobreza é pequena, seus exércitos são pequenos e tudo mais, mas ainda assim, ela sempre teve ali um papel importante na história europeia. Deixa eu apagar aqui. Calma aí. É segurada por conta da Guerra dos 100 Anos. Com as vitórias britânicas no campo de batalha na França, tá? Ou seja, a fidelidade da nobreza inglesa era muito intensa à coroa, apesar de serem poucos, né? Eles eram muito leais, muito fiéis. Isso daí faz uma diferença violenta nos exércitos e no poder militar nessa época, né? Você tem ali uma série de conflitos internos contra nobres muito poderosos que não são leais de verdade ao seu rei, né? A Inglaterra, pelo menos aqui, ela não passa por isso de maneira tão grave, ao menos não de maneira tão grave quanto outros países, como a França, por exemplo, tá? Bom, deixa eu ver aqui, tá? Contudo, quando os ingleses foram expulsos da França, os nobres mais poderosos começaram a lutar entre si pela sucessão ao trono. Entre 1455 e 1485 aconteceu a Guerra das Rosas entre a Casa de Lancaster, que tinha no seu estandarte uma rosa vermelha, tá? Essa casa aqui, e a Casa de York, tá? A Rosa Branca. As duas mais importantes famílias nobres ali, né, de proprietários de terras do reino. Em 1485, Henrique VII, herdeiro da Casa de Lancaster e da Casa de York, venceu a Guerra das Rosas e fundou a sua dinastia, a dinastia Tudor, tá? Os Tudor vão governar a Inglaterra por bastante tempo, tá? Seu objetivo era concentrar e reforçar mais uma vez o poder das instituições centrais da monarquia, enfraquecido pelos confrontos entre os nobres. Sob sua administração, os domínios reais foram expandidos e as receitas da coroa triplicaram. O parlamento se reunia todos os anos, já não era convocado. Cara, a Guerra das Rosas, ela é um dos eventos mais interessantes dessa transição entre Idade Média e Idade Moderna. É muito legal de estudar. É meio complicado, tá? Tem muito nome, muita gente que entra, muita gente que sai. A gente não vai aprofundar aqui, vocês vão aprofundar nisso aqui no ensino médio. Já fiquem alertados aí, vocês vão estudar a Guerra das Rosas no ensino médio. Mas é realmente uma parada muito interessante. E ela é, talvez, a maior fonte de inspiração do Game of Thrones. Não sei se vocês assistiram Game of Thrones quando estava passando. Eu cito de vez em quando em aula Game of Thrones, porque é muito bom para, pelo menos, pegar ali mais ou menos o clima de uma sociedade medieval, tá? Game of Thrones foi basicamente inspirado na Guerra das Rosas, tá? Foi bastante inspirado na Guerra das Rosas. Tem até rei mirim meio louco, tem tudo aqui. Então é bem interessante para estudar, se vocês quiserem dar uma aprofundada depois ali à parte, tá? É bem legal. Mas é com vocês, tá? Isso aqui é legal também saber, porque às vezes a gente pega gente por aí que acha que o Martin tirou tudo da cabeça, né? Tirou o Game of Thrones inteiro
da cabeça, todos os conflitos, tudo, na verdade ele pegou bastante coisa de outros lugares, tá? Não é tão matéria original assim, não. Bom, sob sua administração, os domínios reais, sob a administração do Tudor, né? Os domínios reais foram expandidos e a receita da coroa triplicaram. O parlamento, que se reunia todos os anos, já não era convocado. A gente vai ver que isso aqui vai gerar um problema, tá? Esse absolutismo monárquico, ele gera um problema em todo lugar em que ele se instala, e a gente vai ter uma guerra aqui de revolução na Inglaterra logo logo. Na segunda parte do século XVI, a Inglaterra tomou parte nos conflitos religiosos que se espalhavam pelo continente europeu. Finalmente, o poder absoluto do rei se consolidou quando seu sucessor, Henrique VIII, confrontado pela Igreja Católica Apostólica Romana, faz com que a Inglaterra rompesse suas relações com ela e o monarca se tornou o chefe da Igreja Reformada, chamada de Anglicana, tá? Ou seja, e aí ele vai consolidar de fato o seu absolutismo, né? Ele não vai ter só total poder político sobre a Inglaterra, mas a partir de então ele também tem o poder religioso concentrado na sua mão. Isso daqui é que vai fazer uma diferença muito grande nessa chamada crise do catolicismo, tá? Mesmo nos países católicos. Porque existir um país que conseguiu concentrar o poder religioso na mão dele vai fazer com que, mesmo que o rei seja católico, e isso vai acontecer com vários reis, inclusive aqui no Brasil, haja um interesse do Estado sobrepor a religião, tá? Não necessariamente, a gente hoje em dia a gente vive num mundo em que isso acontece quase que naturalmente, né? Sempre assim desde que a gente nasce. Sempre a gente tem o Estado regulando as religiões dentro dele, de alguma maneira, né? Isso não foi sempre assim, tá? Não necessariamente poder religioso e poder civil, eles estão um subjugado ao outro. Eles são poderes, na verdade, independentes entre si, quase sempre. E, em geral, principalmente aqui nesse momento que a gente está estudando, a gente está falando sobre as formações dos estados, né? Se a gente pegar a Idade Média, Antiga, qualquer coisa, a gente vai ver que o mais comum é que o poder religioso, ele na verdade esteja acima do poder público, porque ele é o poder ali moral da civilização, e aí é o poder onde se baseia as instituições, né? As instituições elas vão até o poder moral para poder se basear. A justiça e tudo mais, ela vai pegar ali os seus conceitos. Então, sempre foi assim. Quando vem a Reforma Protestante e esse quadro ele começa a mudar com a imposição dos príncipes alemães sobre a Igreja Católica, né, com o confronto deles pegando o luteranismo, com a Reforma Anglicana na Inglaterra, onde o rei se torna também a autoridade máxima religiosa, isso vai começar a atiçar ali, né, a abrir os olhos dos nobres para que eles também podem ter esse tipo de controle sobre a religião, mesmo os nobres católicos, tá? A gente vai ver que depois, no Brasil, toda a questão religiosa, a questão do padroado, lá no fim do Império, tem a ver com isso daqui, tá? Outra diferença entre a Inglaterra, a Espanha e a França, durante o século XVI, foi que o Estado inglês, sob o domínio dos Tudor, não organizou um exército regular. Na primeira metade do século, enquanto Carlos V e Francisco I lutaram pela Itália, os ingleses, protegidos por sua situação insular, né, ou seja, por serem uma ilha, permaneceram na defensiva. Essa política teve uma consequência muito importante na sociedade inglesa. Parte dos nobres ingleses abandonou a atividade guerreira e se engajou em atividades comerciais muito antes do que em qualquer outra região do continente. Vocês devem se lembrar que eu falei com vocês lá no começo do ano, ainda em sala, quando a gente estava estudando Idade Média pela primeira vez, que a origem da nobreza, né, de onde é que vêm os nobres? Os nobres eles eram aquelas pessoas ligadas à cavalaria, eram aquelas pessoas ligadas à defesa do reino, não é? Então, a origem da nobreza, ela tinha a ver com isso, tinha a ver com eles, né, com o servo, né, o camponês. Ele fazia o pacto ali de servidão com o seu senhor feudal, onde ele plantaria, onde ele trabalharia a terra, onde ele comercializaria ali dentro, faria o seu negócio. Cresceria então a renda daquele pedaço de terra, daquele senhor feudal, em troca de proteção, porque o senhor feudal ele tinha como obrigação primeira ser o cara que ia para a guerra, ser o cara que ia organizar os exércitos, que ia pegar a força armada e proteger os seus camponeses, os seus servos, de possíveis invasões, tá? Tanto que daí que vem o nome príncipe, né? O príncipe era aquele que ia primeiro, era o cara que estava na frente da batalha, muito diferente que seria a estratégia de hoje, né? A estratégia de guerra hoje, o príncipe,
Ele não sai de casa, ele fica o mais protegido possível para poder organizar ali as coisas, né? Ele tá mais com o general. Naquela época não, ele era o primeiro, ele tinha que ser o cara que estava na ponta de lança da formação de batalha. Aqui no Estado moderno, a gente vai começar a ver esse quadro mudar de maneira bastante drástica, tá? Os nobres eles vão parar de ter essa preocupação militar e vão começar a ter uma preocupação cada vez mais política e econômica, se afastando da guerra e começando a ter uma vida mais de reuniões em palácios, uma vida mais de onde fazer os seus negócios, né? Aqui, por exemplo, a gente está vendo na Inglaterra a nobreza inglesa começando a entrar na onda ali da burguesia, né? De como é que vai fazer para crescer o seu capital através do comércio e tudo mais, tá? Ou seja, isso vai ser uma diferença muito grande da política antiga e medieval para a política moderna e até contemporânea, tá? Vai ser uma grande divisão ali de águas no mundo. A monarquia inglesa promoveu a modernização da frota real, equipando-a com barcos e, após a destruição da Armada Espanhola em 1588, as condições para o domínio inglês dos mares foram estabelecidas. Esse domínio marítimo teve uma consequência muito importante. A frota poderia ser usada para a guerra, mas também para o comércio. E aí é onde a Inglaterra de fato vai se tornar o grande gigante ali da economia mundial, que ela vai ser desde aqui do século XVI até o século XX, tá? Quando ela só vai perder o seu posto de principal economia do mundo por causa das duas grandes guerras, e aí os Estados Unidos vão assumir no lugar dela, sendo herdeiros dessa grande potência econômica, tá? Por quê? Porque eles vão começar a dominar os mares ali nos seus comércios, né? Já recomendei 1 milhão de vezes aqui. Se vocês quiserem um filme legal sobre esse período, podem assistir Piratas do Caribe. É mais comédia e ação do que histórico, obviamente, mas é bem legal para estudar, para ver ali, pelo menos, o período das grandes navegações, principalmente com essa ótica inglesa aqui, tá? E não com uma ótica tão portuguesa, mas com uma ótica de, porra, quão grande é a Inglaterra nessa época, tá? É um negócio absurdo. Desde então. E tem até uma coisa interessante aqui, tá? A principal responsável por esse sucesso econômico aqui da Inglaterra foi a Elizabeth I, tá? Rainha Elizabeth I. Para quem não sabe, a Rainha Elizabeth que a gente tem hoje, né, a imortal lá, ela é a segunda, tá? A Elizabeth I foi dessa época, que ou talvez seja a primeira, né? Porque a Elizabeth não morre, então talvez tenha sido dessa época aqui e chegou até hoje, estava escondido ali, né, e tudo mais, e aí voltou agora para governar fora dos panos, às vezes ela estava nas sombras ali. Mas enfim, é a Rainha Elizabeth I. A Rainha Elizabeth I, ela é um personagem histórico bastante interessante. Por quê? Quando teve a Revolução Protestante na Inglaterra, né, a Revolução Anglicana, ela aconteceu por quê, basicamente? Aconteceu basicamente porque... Faltou um E, Elizabeth aqui, tá? Porque o Henrique VIII, ele queria se casar de novo. Ele queria se casar de novo por quê? Porque a esposa dele, ela não estava dando a ele um filho homem, ela só havia parido uma filha menina, que era a Elizabeth. Então ele vai lá no Papa, pede pro Papa, olha só, o negócio é o seguinte, eu preciso de um herdeiro, a minha esposa não está me dando um herdeiro, eu gostaria que o senhor considerasse isso como causa de nulidade matrimonial, para que eu possa me casar com uma mulher que me dê um herdeiro homem, alguém para assumir o trono, não sei o que, bababá e popopó. O Papa vai dizer, não, meu filho, não, isso não é razão para você ser separado da tua mulher, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara, vai viver o teu casamento aí, vai, sei lá, tentar fazer um filho homem, se você quer tanto, mas não vou te deixar separar por causa disso, não faz sentido, não é causa de nulidade matrimonial. Aí ele vai romper com a Igreja Católica, vai matar a mulher e vai casar de novo. E ele vai fazer isso algumas vezes, tá? O Henrique VIII ele tem algumas esposas. Só que ele nunca conseguiu o filho homem que ele queria. Quando ele morrer, quem vai assumir vai ser a Rainha Elizabeth I. E a Rainha Elizabeth I, ela vai ser talvez a rainha mais importante da Inglaterra, justamente por causa da sua participação na expansão marítima inglesa, tá? Nesse domínio marítimo inglês. Vai ser ela que vai estabelecer essa frota tão grande, esse poder marítimo tão grande, tão absurdo que foi o poder inglês durante
os séculos ali 16 e 17, tá? Até 18, né? É um negócio realmente fantástico, assim, o que ela consegue fazer. Desde então, a maior parte da frota inglesa foi composta de navios mercantes temporariamente adaptados com canhões para batalha. Poderiam se voltar, poderiam voltar ao comércio quando a guerra terminasse. Em seu reinado, a Rainha Isabel I da Inglaterra promoveu o desenvolvimento naval e tornou-se a proprietária da frota mais poderosa daquele período. Aí, tudo que eu tô falando, naquele período. Além disso, o custo total da marinha e de sua manutenção era menor do que o de um exército permanente, porque você precisa de menos gente e está produzindo, né? Está fazendo venda. Em 1603, Isabel morreu sem descendentes e a dinastia Tudor foi substituída pela dinastia dos Stuart, tá? A Europa tornou-se o grande campo de batalha durante os séculos XVI e XVII. Os Stuart, eles vão assumir ali, são importantes também. Eu gosto deles porque eles me lembram do Stuart Little, né? Aquele ratinho do filme. No início do século XVI, a razão mais frequente para a ocorrência das guerras era o conflito entre dinastias que lutavam pelo controle do mesmo território. Entre 1550 e 1650, conflito religioso entre os estados que apoiaram a reforma protestante e os que lutaram contra ela se sobrepôs às lutas para a expansão dos territórios, tá? Esse conflito, muitas vezes intensificado por rivalidades causadas por outras razões, como a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, envolveu todos os estados europeus. Iniciou-se como conflito religioso e se tornou uma luta pelo poder na Europa entre os estados territoriais. O império, as cidades e os príncipes, tá? Quais são essa galera aí, tá? Ele falou um monte de gente aí e às vezes não dá pra gente entender. Quem são os estados territoriais? São os estados ali que já têm já estão mais consolidados, né? Inglaterra, Portugal, Espanha e tudo mais. Quem é o Império? O Império que ele está falando aqui é um império chamado, que tinha um nome, era o império, o maior império ali do Ocidente na época, ainda, apesar de tudo, que era chamado Sacro Império Romano Germânico, tá? A gente ouviu falar sobre ele quando a gente estudou a Idade Média, eu falei com vocês sobre Carlos Magno, tá? Império. Só vai terminar esse império aqui com a Primeira Guerra Mundial. Romano Germânico, tá? Isso daqui era basicamente um herdeiro do Império Romano dentro da Idade Média, tá? Um herdeiro espiritual ali, porque não é de fato uma linhagem romana que governa. As cidades são as cidades-estados italianas, e algumas outras ali da Península Ibérica, e os príncipes alemães, né? Os príncipes ali da região norte da Alemanha, da Europa. Em virtude Perdão, os confrontos marítimos foram provocados durante a segunda metade do século XVII, em virtude de conflitos decorrentes do domínio dos mercados e rotas comerciais. Essas disputas ocorreram entre os estados, em que os burgueses eram mais poderosos, como entre a Inglaterra e a Holanda. Tá? A Holanda vai se tornar também um grande império marítimo comercial, mas não vai ser um império militar tão poderoso quanto a Inglaterra foi. Tá? Por isso que ela não vai conseguir fazer tanta frente ali ao poder inglês. E é isso, pessoal. E aí a gente termina essa unidade. Eu poderia entrar na próxima, mas eu não vou, tá? A minha ideia é fazer esse bimestre desse jeito, tá? A gente vai ter uma unidade a cada 2 aulas para a gente poder terminar ele bem tranquilo, com um espaço de tempo ali para a prova, tá? No máximo, uma unidade a cada 2 aulas. E também eu estou pretendendo fazer o seguinte: ao invés de passar exercício para vocês toda semana, estou pretendendo passar exercício para vocês no final de cada unidade, ou seja, cada 2 semanas eu passo exercício para vocês. Porém, é importante vocês saberem, esses exercícios eles vão estar valendo a presença das 2 aulas, tá? Porque são os exercícios sobre a matéria que a gente viu nas 2 aulas. Beleza? Alguém tem dúvidas, pessoal? Não. Não? Tá tranquilo? A gente já viu isso daqui várias vezes, né? Eu tô falando que eu comecei a aula falando com vocês. Eu tava reparando que o livro de vocês ele faz um vai e volta meio forte, né? A gente já viu várias vezes aqui a formação dos Estados Nacionais, né? A gente falou sobre absolutismo monárquico antes de falar disso daqui. Que é uma coisa tá meio louca. Mas, enfim. Eu acho que essa é a última vez que a gente vai falar sobre isso, então eu espero que vocês realmente não tenham dúvidas. Se tiverem,
Tira comigo, tá? Depois, não tem problema. Só não fica com dúvida, porque aí é problema, tá? Semana que vem, então, a gente vai começar a ver a expansão europeia e conquista da América de novo, né? Eu acho muito doido esse livro, cara, que a gente já viu isso daqui desde o primeiro mês que a gente tá vendo isso daqui, vai e volta, mas tudo bem, né? É assim que o nosso currículo é, a gente vai assim. Pessoal, um abraço para vocês, tá? Foi maravilhoso ter todos vocês aqui comigo. Espero que vocês tenham uma boa semana. Uma Tchau, coisa importante, ó. Tchau, Sétimo ano, coisa professor. importante. Calma, que tá me dando tchau, não sai ainda não. Sétimo ano. Quem não fez a minha prova, ela tá online na segunda chamada de hoje até quarta-feira, tá? Eu só enviei para quem não fez a prova, tá bom? Então, Tchau, fica professor. atento. Até a próxima professor. aula. Até semana que Tchauzinho, vem. gente. Até semana. semana que vem. Professor, até semana que vem. Tchauzinho.